Muitas vezes, nessa jornada da maternidade, nos encontramos sozinhas, em meio de um mar escuro, à noite. Eu acredito que se cada uma de nós acender a sua lanterna, a gente já não se sentirá mais sozinha e não ficará mais tão escuro. Essa é minha lanterna para você, dizendo que eu também estou aqui e que eu te vejo. Olá! No vídeo do dia a gente vai falar sobre escutativa. É uma ferramenta também bem importante, que nos ajuda não só a nos conectar melhor com a criança, mas também a treinar um pouco, escutar de verdade, sem deixar a nossa mente tagarela falar. É difícil também, porque a gente precisa quebrar vários padrões, a gente precisa estar aberto, né, para escutar de verdade o que a criança tá fazendo. Mas bem importante, eu acho que é uma das ferramentas que também, quando a gente pratica e exercita ela acaba sendo boa e nos trazendo benefícios para várias outras relações, não só para a relação com a criança. Então, o que a ferramenta da escutativa fala? Quando a criança estiver falando com a gente, escute de verdade. E esse escutar de verdade passa por observar a criança, observar o comportamento dela, observar o que ela tá fazendo, como ela tá fazendo. E passa por, quando a criança começar a falar, a gente escutar sem julgamento. E não julgar é um exercício extremamente difícil. Mesmo sem querer e sem saber, quando a gente viu, a gente já começou a julgar. Ou já começou a devagar pensar em outras coisas que não necessariamente aquilo, assim, né? Então, exercitar a presença e esse exercitar o não julgar é bem importante para a escutativa. E a escutativa, como ferramenta, ela, além de ser uma ferramenta super importante de conexão, ela é uma ferramenta que nos ajuda a conhecer cada vez melhor os nossos filhos, a entender cada vez melhor de onde eles estão vindo. Através da escutativa, a gente consegue muitas vezes, antes que o mau comportamento comece a acontecer, a gente consegue perceber ele chegando, a gente consegue perceber que a criança está cansada, ou que talvez a criança esteja com fome, ou que já deu aquela atividade que ela está fazendo, ou que a gente está fazendo com ela. A gente começa a perceber alguns sinais que a criança vai mandando, que sem a gente estar realmente atento, prestando atenção, praticando essa escutativa, a gente não consegue. São coisas sutis demais, ficam muito no mundo discreto ali, sutil, e a gente às vezes não consegue perceber. Então, assim, o mais importante, eu acho, é a gente exercitar esse não julgar. E exercitar, por mais, porque às vezes a gente parte muito do nosso ponto de vista, né? Acho que tem um pouco também aqui de exercitar a empatia. A gente parte muito do nosso ponto de vista quando a gente tá olhando uma situação e a gente já começa a pensar em várias coisas. Então é meio que exercitar a empatia para entender o lugar da onde a pessoa, né, a criança tá vindo, exercitar esse acalmar a mente, que fica mas devia ser assim, mas eu já falei, mas sei que lá, eu não acredito que ela tá fazendo de novo, olha lá, e devia fez, nossa, esqueci daquilo, esqueci a roupa, esqueci a roupa na máquina. A gente pensa em tudo isso, né, às vezes enquanto a criança tá contando alguma coisa pra gente, tá conversando com a gente, ou enquanto a gente tá até brincando com a criança ali no momento mais de conexão, mas se a gente não prestar atenção e não tiver mesmo presente ali no momento, a gente acaba não prestando atenção de verdade e não escutando de verdade o que tá vindo. E é interessante que esse negócio da presença, né? É bom a gente sempre lembrar que esse exercitar o presente, estar presente no momento agora, isso é, gente, isso é técnica assim para reduzir depressão, todos esses monges budistas e um monte de gente que pratica meditação e que pratica essa presença fala do quanto isso também é importante pra gente, pra nossa saúde, pra reduzir a ansiedade, né?
tem o livro, né, O Poder do Agora, tem um que chama 10% Mais Feliz, eles falam bastante sobre isso, que foram os que eu li, mas muitos autores falam sobre essa importância, e isso é uma oportunidade pra gente treinar isso também. Um exemplo, então, eu lembro que quando eu tava grávida da Júlia ainda, o Fernando me incentivou a ler um livro que chama Elevating Childcare. Eu ainda não achei ele traduzido para português, foi até um audiolivro, eu escutei no Audible. E ela falava, foi a primeira vez que eu entrei em contato com essa ideia de uma educação respeitosa. E foi muito marcante, porque eu nunca tinha pensado a respeito disso exatamente antes de estar grávida, antes de ter a Júlia. Eu nunca tinha tomado corpo, assim, o que eu imaginava que eu queria ser como mãe, né? Até que escutando esse livro, várias vezes eu falava, nossa, é verdade, nossa, é verdade, nossa, é isso mesmo. E pra mim foi um marco muito grande, assim. E nesse livro ela dá um exemplo que eu acho que tem muito a ver com essa escutativa. Eu não lembro dela nomear desse jeito, mas acho que tem muito a ver. E eu lembro muito de viver várias vezes essa situação. Então a gente vai buscar a criança na escola, a gente na creche, né, no jardim, enfim. A gente tá chegando de um dia bem atribulado, com 1000 coisas na cabeça. Às vezes a gente nem conseguiu sair direito do trabalho, né? Tipo, saiu fisicamente, mas a cabeça ainda tá lá. E aí a gente pega a criança, tudo bem, foi tudo bem? Ela teve isso, teve aquilo, fez cocô, não fez cocô, comeu, não comeu, bebeu água, não bebeu, aquela coisa, aquele checklist, né, que a gente faz com a professora ali. Tá tudo bem, não tá? Meio que pra entender o dia da criança. Pega a criança, põe no carrinho, tal, e vai. Muitas vezes a gente não para também, de novo, aí tem também muito a ver com a conexão, mas a gente não para pra olhar pra criança de verdade. Pra conversar com ela, pra que ela se sinta vista, pra que ela se sinta percebida. Sabe que lembra aquele filme do Avatar? Eu também nunca esqueço disso. Que ela fala, eu vejo você. As crianças precisam sentir que a gente as vê, como elas são. E que a gente as respeita e as ama como elas são. E eu acho que aqui ela fala também disso, de como é uma oportunidade boa nesse primeiro encontro, depois de horas que você passou longe da criança, não importa o que tenha acontecido no teu dia. Esse primeiro encontro é extremamente precioso. Aproveita esse tempo, aproveita esse momento. 30 segundos, 1 minuto. De novo, assim, não precisa ser muito. Abaixar, olhar no olho. E aí, o que você fez de diferente hoje? Você brincou com o fulaninho? O que você comeu? Tinha alguma coisa gostosa hoje? Perguntas assim simples, ajudam muito já na hora de praticar essa escutativa, na hora da criança se sentir vista. E com isso, em se sentindo vista, ela se sente amada. Pra mim, pelo menos, perguntas genéricas, tipo assim, como foi hoje na escola? Me dão respostas genéricas, normalmente. Foi bom. Eu percebo que, assim, não evolui muito a conversa quando eu pergunto assim, mas se eu pergunto uma coisa específica, o que você mais gostou de fazer hoje? Ou com quem que você mais brincou? O que você fez de diferente? Quando eu faço perguntas assim, e aí eu percebo que a criança às vezes fica mais disposta a conversar, a dialogar, a contar alguma coisa diferente. Aí outro exemplo, né? Briga entre irmãos, de novo. Então estão lá os dois irmãos brigando. E eu fiz já vários posts sobre isso. Essa relação entre irmãos, nós pais, a gente não é participante da relação. A gente é espectador, a gente tá fora da relação, né? A relação entre irmãos é deles. E quando eles estão brigando, quanto mais a gente tentar não interferir, melhor. Você precisa interferir, lógico, quando tiver algum tipo de violência, lógico, quando eles não estiverem conseguindo se acertar, mas sempre interferir de um lugar de não julgamento. Mesmo que claramente naquela briga alguém começou e alguém estava sendo o agressor, a gente não sabe e não tem como julgar o que aconteceu antes. E aí que eu falo, né? Nas entrelinhas dessa relação entre irmãos, a gente não sabe direito o que tá acontecendo, a gente não lê as entrelinhas. Eles sabem o que aconteceu antes, da onde veio, né? A briga. Então não adianta a gente chegar
Ah, fulano, que não sei o que, blá blá blá. Sai, devolve o brinquedo pra tua irmã, porque você pegou, não pode pegar, você pediu. Não adianta a gente chegar fazendo isso. A gente não sabe de verdade o que estava acontecendo. Então, eu acho que nesse caso também é uma ótima oportunidade de usar a escutativa. Lógico, de novo, gente, tá agredindo, separa na hora, mas você pode separar, não deixar mais o agressor continuar agredindo de forma firme e gentil e perguntar, exercitar essa conversa e essa escuta, né? O que aconteceu? O que tá acontecendo aqui? Como que você se sentiu? Por que você pegou o brinquedo dela? Se pediu, por favor? Você perguntou pra ela se podia? Aqui em casa a gente só pega alguma coisa do outro se a gente pergunta. Essas conversas, mas sem que a gente fique contando uma história na nossa cabeça. Sem que antes da criança responder, você já fica, mas eu vi, porque eu vi que ele pegou, porque eu vi que ele bateu, porque eu vi que ele puxou, porque eu vi que ela mordeu, porque eu vi... E muitas vezes, quem conta essa história na nossa cabeça, muitas vezes não é nós, não somos nós adultos racionais. É lá, de novo, a nossa criança, que daí reacende com alguma coisa que ficou dolorida ainda de muito tempo atrás. Então esse é um ponto. E outra coisa que eu já tô falando junto, mas sem nomear. Existe uma ferramenta também que chama Perguntas Curiosas. Eu adoro essa ferramenta, porque ela ajuda a aprofundar essa escutativa. À medida que você escuta, se você começar a fazer perguntas curiosas, que chama, é porque é no sentido de realmente descobrir coisas novas, entender o que aconteceu e não confirmar o que você acha que aconteceu. Ou entender o que está passando pela cabeça da criança e não reforçar um estereótipo, uma pré-ideia do que você tinha que estava passando pela cabeça da criança. Eu acho que as duas ferramentas combinam muito bem, assim, perguntas curiosas, então, nesses momentos, de realmente perguntar. Parte do princípio que você não sabe nada daquela situação que estava acontecendo e pergunta. Isso faz muito bem e é um exercício muito bom também. Inclusive, eu acho que essa escutativa, ela é uma ótima ferramenta que depois a gente pratica muito com o próprio parceiro. E as perguntas curiosas também. Porque mesmo entre adultos, a gente chega, às vezes, numa conversa, numa discussão ou numa situação já cheio de preconceito, cheio de pré-ideias sobre o que é aquilo, ou de onde veio aquilo, ou por que aconteceu aquilo. Enfim, então, isso tudo, essas perguntas que a gente faz, o escutar, o observar, nos ajuda a conectar com a criança, nos ajuda a mostrar para a criança que ela é vista, que ela é notada, que ela é importante. E isso tudo de uma forma conjunta, né? Ajuda nesse sentimento da criança de ser importante e ser amado. E quanto mais você praticar, mais você vai ficar bom nisso, ou boa nisso, e mais você vai perceber, as crianças, elas aprendem muito por imitação, muito, muito, muito. Então você vai perceber que teu filho começa a imitar você, às vezes. Tipo, aqui eu percebo muito, assim, a Júlia com o Arthur, às vezes ela, sabe, usando essas ferramentas de perguntar, de escutar, de tentar entender. Às vezes tem, né, quando a gente tá lidando com frustração, o fato de você... Acho que isso talvez possa fazer parte também dessa escutativa. Quando a criança tá muito frustrada e você pergunta, né, nessas perguntas curiosas, e através dessa escutativa, você escuta o que ela tá falando. Só o fato de você repetir o que ela falou pra você... Porque, por exemplo, lá na briga, né, dentre os irmãos, o agressor tá lá contando que sim, que ele queria o carrinho e é isso, entendeu? Você não vai falar assim, ah, certo, muito bem, filho, você queria o carrinho, lógico, então você foi lá e pegou, tá certo. Você não vai falar isso, óbvio. Mas só o fato de você repetir o que a criança tá falando, ela sente que você tá entendendo e que você tá ali presente com ela. E às vezes só isso, você não precisa nem falar nada extra. Só repetir o que ela tá falando já resolve muito da situação e do estresse e da briga. Então vamos treinar e eu vou adorar escutar de vocês também quais estão sendo os maiores desafios, o que vocês estão sentindo de aplicar isso. Ou até assim, se vocês já passaram por alguma situação, me conta lá no Instagram, ou aqui no Instagram, @AnaFlaMarques com Z.